E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as Paralimpíadas. Você já ouviu falar das Paralimpíadas? As Paralimpíadas são Olimpíadas para pessoas com deficiência, tá? São jogos esportivos adaptados para pessoas com deficiência. Elas acontecem logo após os Jogos Olímpicos e são muito bacanas porque elas trazem uma inclusão dentro do esporte. Pessoas que não poderiam praticar determinados esportes são incluídas com essas adaptações e se sentem capazes de praticar esportes. Então elas se sentem novamente incluídas e capazes dentro de uma sociedade que manda um recado bem bacana. Mas você sabe como surgiram as Paralimpíadas? A gente vai descobrir na aula de hoje. O primeiro esporte paralímpico, ou seja, o primeiro esporte com pessoas com deficiência, surge lá nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial. O que acontecia era que os soldados americanos que iam para a guerra, eles acabavam sendo mutilados lá. Pisavam numa mina, perdiam uma perna, ou então pegavam um tiro na coluna e perdiam o movimento dessa perna, e aí eles ficavam incapacitados de praticar esporte. O que você tem que entender é que o exército, tanto brasileiro quanto americano, o exército de todo mundo, geralmente os soldados, eles são pessoas que gostam de praticar esporte, alguns até atletas. É tanto que a grande maioria das pessoas que vão representar os seus países dentro das Olimpíadas, às vezes são atletas militares, são atletas do exército, tá legal? E lá nos Estados Unidos, qual é o esporte favorito de lá? Você sabe me dizer qual é? Exatamente, é o basquete. Não diferente disso, os soldados americanos eram viciados em basquete. Então, quando eles foram para a guerra e voltaram com essas mutilações que incapacitaram eles de jogar o basquete, eles ficaram muito deprimidos, ficaram querendo praticar alguma coisa, querendo praticar algum esporte. Então, lá nos Estados Unidos, foi o primeiro local a ter esportes para pessoas com deficiência e foi exatamente o basquete em cadeira de rodas. Eles tiveram a ideia de sentar nas cadeiras e jogar o basquete. Então esse foi o primeiro esporte para pessoas com deficiência. Quase que ao mesmo tempo, lá na Inglaterra, um médico chamado Ludwig Guttmann fazia pesquisas com seus pacientes. Lá num hospital de uma cidadezinha chamada Stoke-Mandeville, o Guttmann pesquisava esportes para pessoas com lesão na medula, tá? Com lesão na medula espinhal. Ele era um neurocirurgião e começou a botar os seus pacientes que tinham problema na medula, ou seja, que eram paraplégicos ou tetraplégicos, para praticar esportes. E aí ele descobriu que a recuperação desses atletas era mais rápida, esses atletas se sentiam melhor, os quadros de depressão diminuíam, e aí, a partir desse, ele começou a implantar esses esportes com esses atletas do hospital, e esses atletas tiveram uma melhora muito boa. Essa foi a pesquisa do Guttmann. Então, tanto os Estados Unidos com o basquete em cadeira de rodas, como o médico Guttmann, que começou a pesquisar como tratamento esporte para pessoas com lesão medular, foram importantes para a inclusão desses atletas dentro dos esportes, tá legal? E aí, a partir da ideia do Guttmann, o Guttmann começou a fazer competições dentro do próprio hospital. E a partir daí, ele teve a ideia de colocar pessoas do mundo inteiro para praticar esses esportes que o pessoal do hospital praticava. Então, a partir daí, o próprio Guttmann cria os Jogos de Stoke-Mandeville. Por que em Stoke-Mandeville? Porque era o local onde ficava o hospital. Tá? Esses Jogos de Stoke-Mandeville começaram em 1948 e teve a participação de 14 homens e 2 mulheres do mundo inteiro. A partir daí já foi plantada a semente dos Jogos Paralímpicos. A partir de 48, nos Jogos seguintes,
os jogos cresceram bastante, porque foram divulgados, e aí no próximo Jogos de Stockton Mandeville nós já tivemos a participação de 130 atletas do mundo inteiro também. Isso quer dizer que o esporte paralímpico já tinha começado a crescer. Em 52 também decidiu-se que a competição iria ser anualmente. Então nós tivemos de 52, 53 para lá, jogos anuais de Stockton Mandeville, e a partir daí começou a crescer o número de atletas, de pessoas com deficiência, praticantes de esporte. Em 1958, o COI, Comitê Olímpico Internacional, que é o órgão que organiza os Jogos Olímpicos, eles decidiram e proporam que esses jogos fossem após as Olimpíadas, como acontece hoje. Tá? Então, praticamente, o COI comprou a ideia de um esporte para pessoas com deficiência e colocou para ser olímpico. Isso foi um fato muito importante para o crescimento do esporte. E aí, em 1960, em Roma, houve os primeiros Jogos Paralímpicos. Contaram com a participação de 240 atletas, que já é bastante, de 23 países diferentes. Tá? Então, você vê aí que a partir do momento que o esporte se tornou olímpico, teve um crescimento bem maior. De 140 atletas que participavam dos Jogos de Stockton Mandeville, já foram 240 de 23 países diferentes. Você vê a importância aí das Olimpíadas para os atletas. Somente em 1972, o Brasil participou pela primeira vez das Paralimpíadas. Uma coisa é o fato que você não sabe. O Brasil tem um desempenho nas Paralimpíadas melhor do que nas próprias Olimpíadas. Infelizmente, nós ainda não temos uma supervalorização desses atletas brasileiros. Como, por exemplo, você sabia que nós temos um Michael Phelps no Brasil? Tem um atleta brasileiro de natação que ganhou em Paralimpíadas a mesma quantidade de medalhas que o Michael Phelps ganhou nas Olimpíadas. O nome dele é Daniel Dias. Ele é o melhor atleta de natação do mundo. Poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas assistem os Jogos Paralímpicos. Mas o Brasil tem um desempenho muito bom paralímpico. Nós temos atletas de ponta nas Paralimpíadas, enquanto os brasileiros nas Olimpíadas dificilmente conseguem chegar à ponta. E quando conseguem chegar à ponta, caem de forma muito rápida, acredito eu, que pela questão estrutural, pelo investimento olímpico. Exemplo do César Cielo, foi ouro nos 50 metros, ouro nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, e nas Olimpíadas seguintes não conseguiu levar o ouro, por conta de uma questão de estrutura. Ele é um atleta de ponta, ele é um atleta muito bom, e ele conseguiu um feito grande, mas ele não conseguiu se manter na ponta. Nos Jogos Paralímpicos nós temos atletas de ponta que sempre se mantêm. Outro exemplo para você entender, o nosso futebol de 5. O nosso futebol de 5 nunca perdeu. Talvez você aí deve estar estranhando, nunca ouviu falar de futebol de 5, né? Futebol de 5 é um futebol para pessoas com deficiência visual. Se você tiver curiosidade, você pode dar uma pesquisada, e em outras aulas eu ainda vou falar sobre esse esporte. Tá? Mas o nosso Brasil é o atual campeão mundial e olímpico e nunca perdeu para ninguém, porque nós temos um time muito bom e sempre toda Olimpíada leva o ouro. Mas como poucas pessoas conhecem, o próprio futebol olímpico, nós só temos um ouro, e já o Brasil tem vários ouros no futebol de 5 das Paralimpíadas. Então os Jogos Paralímpicos, eles deveriam sim ser mais valorizados, principalmente por nós brasileiros, porque o Brasil ele se mantém na ponta do esporte paralímpico. Já no esporte olímpico não é tão de ponta assim. Eu sugiro vocês começarem a assistir. Temos que nos orgulhar do nosso esporte paralímpico. Para encerrar nossa aula, a gente vai falar sobre como se referir os atletas, a esses atletas ou a essas pessoas. Tá legal? Como você chamaria? Você chamaria portador de necessidades especiais, portador de deficiência ou pessoa com deficiência. Foi feita uma lei, tá, galera? Antigamente, até pouco tempo atrás, era portador de necessidades especiais.
Só porque essa lei unificou o nome e disse que todas as pessoas têm que ser chamadas pessoa com deficiência. Por que usar esse termo pessoa com deficiência? Porque quando você fala portador, você dá a ideia de que a pessoa está levando alguma coisa, tá? Está portando, como se a deficiência dessa pessoa fosse um objeto, tá legal? Então, você não usa esse termo portador, nem de necessidades especiais, nem de deficiência. O certo é falar pessoa com deficiência. Apesar de parecer que falando é mais forte, não é. Agora você já sabe o termo certo de utilizar. Toda vez que você for se referir, você vai falar pessoa com deficiência. Isso é lei, tá? E você pode falar à vontade, até para escrever numa redação ou colocar, citar em algum artigo, em alguma coisa, você já sabe que tem que falar pessoa com deficiência. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e se não for inscrito, se inscreva no canal.